Que eu sou Suelen Jeremia, vice-prefeita de Porto União e pré-candidata a deputada estadual por Santa Catarina, você já sabe. Agora você sabe por que, em um ano de eleição, algumas decisões precisam seguir regras diferentes? Pois bem, muita gente pergunta como funciona quando o prefeito precisa se afastar por alguns dias. E pela lei, quem assume a prefeitura é a vice-prefeita, ou seja, eu. Isso existe para garantir que a nossa cidade continue funcionando normalmente, sem interromper os serviços para a nossa população. Mas em ano eleitoral, as regras mudam. A lei eleitoral diz que quem pretende concorrer a outro cargo não pode ter substituído o prefeito nos 6 meses anteriores à eleição. Se eu assumisse a prefeitura agora, eu ficaria inelegível e eu perco a chance de levar a voz de Porto União e do Planalto Norte até a Assembleia Legislativa. E quero contar a vocês exatamente o que aconteceu. Hoje, 13 de agosto, recebi oficialmente o comunicado de afastamento do prefeito, já com início imediato, pelo período de 20 dias. E diante disso, formalizei minha impossibilidade de assumir temporariamente a chefia do Poder Executivo, justamente porque sou pré-candidata a deputada estadual e preciso preservar a minha elegibilidade. Essas regras existem para garantir igualdade entre os candidatos e segurança para o processo eleitoral. Por isso, essa decisão não depende apenas da vontade do prefeito ou da vice. Ela precisa respeitar o que a legislação determina. E nesse período, quem assume temporariamente é o presidente da Câmara de Vereadores. Assim, a cidade continua funcionando normalmente. Conhecer essas regras ajuda a entender como funciona a administração pública e como a lei organiza o processo eleitoral no Brasil. E sabe o que isso significa na prática? Que Porto União não para, que as regras estão sendo respeitadas e que a minha pré-candidatura continua. Tudo isso para eu continuar trabalhando por você, por Porto União e por toda Santa Catarina. Eu quero falar hoje diretamente com você, com a população de Porto União, com muita clareza, porque eu acredito que quem ocupa um cargo público deve satisfazer as pessoas. O prefeito decidiu se afastar do cargo justamente agora, em pleno período eleitoral, quando a legislação impede que eu, como vice-prefeita e pré-candidata a deputada estadual, assuma a prefeitura. E eu quero deixar muito claro, eu não deixei de assumir por medo, por falta de coragem ou por falta de capacidade. Muito pelo contrário. Eu não assumi porque conheço a lei, respeito a lei e não vou permitir que uma decisão tomada por outra pessoa coloque em risco um projeto político legítimo, que pode fazer com que a gente tenha um representante lá na Assembleia Legislativa, aqui de Porto União. Um trabalho que construímos juntos e que temos o apoio de tantas pessoas do Planalto Norte e de toda Santa Catarina. A minha candidatura não começou ontem, ela é pública, é conhecida e felizmente temos chances reais de ocupar uma cadeira lá na Assembleia Legislativa, porque neste ano 7 deputados estaduais que estão no mandato irão concorrer para outros cargos e precisamos apenas de 22 mil votos para que eu possa realmente me eleger, enquanto os outros partidos precisam de 40 mil a 45 mil votos. E as regras eleitorais também são públicas e conhecidas. Por isso, chama muito a minha atenção que esse afastamento tenha acontecido justamente agora, quando eu não posso substituir o prefeito sem correr o risco de ficar inelegível. A lei é clara, o vice-prefeito, que é pré-candidato, ele não pode assumir a prefeitura em período eleitoral. Isso não demonstra fragilidade minha, demonstra responsabilidade. Fragilidade seria agir por impulso e colocar tudo a perder. Eu fiz exatamente o contrário, tomei as providências jurídicas necessárias, protocolei formalmente a minha impossibilidade de assumir e pedi que seja cumprida a linha sucessória prevista na legislação,
garantindo que Porto União continue sendo administrada normalmente. E quero perguntar à população, por que esse afastamento precisava acontecer justamente agora? Por que colocar a vice-prefeita nessa situação, sabendo que existe uma eleição em andamento e que assumir a prefeitura nesse momento pode comprometer a nossa candidatura aqui de Porto União, a minha candidatura? Pois é, os fatos estão aí, as datas estão aí e cada cidadão de Porto União é perfeitamente capaz de tirar a sua própria conclusão. Durante todo esse tempo, eu tenho enfrentado dificuldades, divergências e obstáculos, sem fugir de nenhum deles. E não será agora que vou recuar. Se alguém imaginou que essa situação poderia me enfraquecer, aconteceu exatamente o contrário. Ela me deixa ainda mais determinada. E eu gostaria de falar uma frase que eu gosto muito. Quando uma mulher ocupa o lugar que tentaram negar a ela, ela não apenas governa, ela redefine o próprio poder. Porque eu sei por que eu estou nessa caminhada. Sei que quero representar a Porto União, sei que quero representar o Planalto Norte e Santa Catarina. E sei que Porto União merece uma política em que as decisões sejam tomadas pensadas na cidade. Então eu sigo vice-prefeita, sigo trabalhando, sigo pré-candidata a deputada estadual e sigo de cabeça erguida. Não posso aceitar colocar minha candidatura em risco. Tenho que ter responsabilidade suficiente para não cair em nenhuma situação que poderia tirar de Porto União a oportunidade de ter uma representante na Assembleia Legislativa. Podem criar dificuldades, podem tentar mudar o caminho, mas não vão mudar o meu propósito. Eu vim para fazer a diferença e eu tô pronta para representar Porto União, o Planalto Norte e Santa Catarina. Muito obrigada.